Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à última aula de silvicultura, vamos falar dos processos de tecnologia da madeira. Então, o que nós temos inicialmente seria, a partir da madeira cortada, nós vamos fazer o desdobro dela. O que seria esse desdobro? O desdobro seria o corte da tora em outras peças, né? Seria tábuas e etc. Então é o processo de redução de toras inteiras através de cortes em vigas, bigotas, sarrafos, pranchas e etc. Normalmente utilizando serra circular, simples, dupla ou múltipla. Então eu tenho uma serra que vai fazer um corte, serras duplas cortando os dois lados ou serras múltiplas fazendo vários cortes de uma vez. No sistema de desdobro, ele pode ser classificado em função dos anéis de crescimento. Então eu faço corte tangencial, então eu vou fazendo cortes tangencial aos anéis de crescimento ou radiais aos anéis de crescimento. Qual que é a diferença disso? A diferença é o desenho que essa madeira vai ter. Então se eu corto tangencial, essa madeira vai mostrar os anéis de crescimento fechando conforme o crescimento de uma madeira que é cônica, né? E o radial, esses raios vão ficar paralelos uns aos outros, não tendo esses encontros. Eu particularmente acho o tangencial mais bonito. Aqui um exemplo então. Tangencial, ele vai fechando. O radial, sem contar isso aqui que é um nó, os raios, os anéis de crescimento, eles vão seguindo reto. Em relação ao sistema de desdobro em relação ao eixo, eu posso ter um corte paralelo à tora ou paralelo à casca. Qual que vai ser a diferença disso? Então, paralelo à tora, apresenta uma certa conicidade quando se desdobra. Então, o que vai acontecer é que eu tenho, então se eu corto paralelo à tora, eu tenho costaneiras de diferentes. Costaneira é a casca, o primeiro corte, né, com aquela parte da casca. Então vai ter na primeira tora inteiro, na segunda vai ter um pedaço de costaneira, vai aproveitar menos. Já no corte paralelo à casca, então se eu tenho a madeira paralela à casca, eu já vou tirar a primeira costaneira, só que o miolo aqui, a medula, vai ficar um cilindro, um cone, né? Não aproveitável. Então basicamente é onde que eu não vou aproveitar. A madeira da medula também, ela costuma ter irregularidades, ela não é uma madeira muito boa. Em relação ao sistema de desdobro, nós temos o corte sucessivo, corte simultâneo e corte alternado. O que é isso? Corte sucessivo, eu vou fatiar tipo um salame. Então eu vou cortando sucessivamente a tora. Cortes simultâneos, eu corto de um lado e do outro ao mesmo tempo, em geral com serras múltiplas, duplas ou múltiplas. E cortes alternados, eu corto um lado, corto o outro, corto em cima, corto embaixo e vou virando a peça e cortando. Por quê? Madeiras de crescimento rápido, tipo o eucalipto, ela acumula tensões de crescimento. Se eu faço corte sucessivo, essas tensões vão ser liberadas de um lado só, o que pode causar maior defeito de madeira, tipo rachamento. Se eu faço corte simultâneo, isso já libera a tensão de crescimento dos dois lados e diminui a chance de rachamento, de defeitos. E cortes alternados é a forma de simular o corte simultâneo, tendo uma serra simples, né, de uma lâmina só. Então aqui tira essa costaneira e vamos fazendo as peças. Serra de fita simples, então vai tirando de uma a uma, serra geminada dupla
tira os dois lados, depois tira as outras duas costaneiras, e aí pode fazer na serra de fita simples o corte do resto. Em relação ao aproveitamento da madeira, da tora, cerca de 40% do volume da tora é aproveitado como madeira. O resto, casca, a para de plana, para de corte, pó de serra, então tudo perdido nesse processo de serragem, né? Então, 60% da madeira ela é perdida. Essas aparas ainda podem ser aproveitadas. São madeiras mais finas que podem ser retiradas, viguinhas, caibros, etc. O que for possível, né? Ripas e tudo mais. Aqui o exemplo das principais dimensões de madeira: pranchões. Em geral, pranchão acima de 5 centímetros de altura, né? 23 por 15, 20 por 10, 23 por 7. Vigas, 15 por 15, 15 por 7,5, 11 por 7,5, 20 por 5, 15 por 5. Utilizadas em estrutura, casa. Caibros, 7,5, 7,5, 7,5 por 5, 7 por 5, 6 por 5, 5 por 5. Sarrafo, 7,5 por 2,2, 7,5 por 3,8. Tábuas, em geral, tábua tem 2,5 de espessura, e aí varia. 11,5, 10, 15, 20, 25, por aí vai. Ripa, 5 por 1,2. Então são essas principais madeiras, né? Outro processo tecnológico da madeira é a secagem. Então, após o desdobro, é necessário a secagem dessa madeira, porque ela vai estar acima de 30% de umidade, que é um índice alto que pode gerar problemas com fungos e outras coisas. Então, a umidade é um fator fundamental para o emprego da madeira, pois ela pode variar as demais propriedades dessa madeira, inclusive a resistência dela, e por causa dessa umidade pode aparecer fungo manchador de madeira e fungo apodrecedor. Dessa forma, a secagem é fundamental. Classificação de madeira em relação à secagem: é madeira verde acima de 30%, semi-seca de 23 a 30%, comercialmente seca de 18 a 23, madeira seca ao ar de 13 a 18, 0 a 13 madeira dessecada. Então, e madeira anidra 0%. O que a gente tem geralmente é de 13 até 23%, que é madeira comercialmente seca, mas muitas vezes você compra madeira com 23% de umidade, comercialmente seca, e ela ainda é muito úmida, ela vai dar algum problema, ela vai empenar às vezes, se ela não está totalmente seca para a região. Às vezes, se você compra uma madeira com 23% de umidade aqui em Rio Verde, ela vai continuar perdendo umidade e ela pode empenar, por exemplo. Então, a madeira ela tem essa característica de absorver e repelir água. Ela é higroscópica, né? Então isso pode causar empenamentos, a madeira encharca, chamado, né? Ela cresce, ela tem um aumento, e aí muitas vezes portas começam a agarrar e por aí vai. Essa secagem, então, ela é feita ao ar, que pode ser feita também nessas pilhas, mas aqui é uma forma melhor de secagem ao ar, onde elas são colocadas individualmente, cobertas um tipo de estufa, né? Longe do chão, e elas vão secar naturalmente ao ar. E aqui o processo de secagem com estufa, circulação forçada. Uma estufa grande, circulação forçada. Coloca aqui, vou colocar calor, temperatura, coloca calor, e essa umidade vai ser, e vento, né? E essa umidade vai ser perdida.
sempre, vocês veem que entre uma madeira e outra tem um sarrafinho, tem uma ripinha, e por isso fica esses espaços, justamente por ar circular essa madeira secar completamente. Porque se elas estivessem coladas, esse processo de secagem não aconteceria. Outra processo tecnológico de madeira seriam os painéis de madeira reconstituída. Então, esses painéis eles utilizam partículas, fibras, lâminas de madeira e, em geral, colados com alguma resina, seja ela resina de pinos ou alguma resina sintética, né? E, em geral, com pressão, com ou sem pressão, mas, em geral, utiliza-se alguma pressão para isso. O primeiro deles é o laminado. O laminado, em geral, é utilizado para cobertura de móveis, de outros materiais reconstituídos ou para fazer o compensado, a gente vai ver. Então, laminados são cortes da madeira em espessuras finas, que pode ser torneado ou faqueado. O que é o torneado? O torneado eu vou fazendo assim como um lápis sendo apontado. Eu vou desenrolando essa madeira. E o faqueamento eu vou cortando como se fosse um presunto, né? Uma mussarela. Então, o torneamento eu vou desenrolando essa madeira em chapa. Então, vai rodando e a lâmina vai afundando ali. O faqueamento vai cortando fatias. Então, essa é a diferença. O laminado vai circulando, vai rodando isso aqui no eixo e vai sendo cortado. E o faqueamento tirando faixas. Diferença disso. Essa madeira do torno ela vai ser lisa, sem desenho. A madeira do faqueamento vai ter os anéis de crescimento. Então essa é a diferença entre elas. E os painéis de madeira? Os painéis existem diferentes tipos. O compensado é a sobreposição desses painéis faqueados, aglomerado, MDF, chapa dura, OSB. Então esses são os principais, vamos falar um pouquinho de cada um. A primeira, em relação ao tipo de madeira, nós temos os compensados que são feitos de lâmina, de partícula, aglomerado e OSB, e de fibras, MDF, HDF e chapa dura. Em relação ao processo seco com resina, compensado, OSB, HDF, MDF, aglomerado, chapadura. E processo seco sem resina, a chapadura pode ser feito dessa forma. Compensado. Então, compensado, eles são laminados de madeira, colocados 90 graus. Então, eu coloco um no sentido da fibra assim, o outro com o sentido da fibra ao contrário. E isso confere uma maior resistência a esse material. Isso ali colado com ureia ou formaldeído. Aglomerado. O aglomerado ele era muito utilizado em móveis antigamente, que é aquele móvel antigo que vai estar esfarinhando. O aglomerado ele tem uma qualidade pior. O MDF, o MDP e o HDF vieram substituir esse aglomerado. Então o MDP ele é um painel de média densidade e ele veio substituir o aglomerado com melhor qualidade. Então o MDF e o MDP eles são muito utilizados em móveis hoje em dia. Praticamente 100% dos móveis que você for fazer ou MDF ou MDP. MDP ele tem um pouco mais de resistência mecânica, se não me engano. MDP, sim. MDF, então MDF também, mesma coisa, são fibras lignocelulósicas combinadas com resina, pressão e temperatura para formar um material que é muito utilizado na indústria moveleira. Chapa dura,
Também são fibras de madeira, com processo termomecânico, mais temperatura e mais calor do que os outros, e elas ficam aglutinadas de uma forma mais rígida. Então ela é realmente uma chapa dura e ela é amplamente utilizada para móveis, divisórias, embalagens e na indústria automotiva. OSB já são partículas, né? Então já são lascas de madeira orientadas, dispostas no sentido transversal, o comprimento do painel, em duas camadas, formando esse material que é muito utilizado em moradias, onde se tem casas de madeira. Então, onde tem casa de madeira, na parte interna, para se fazer divisão de ambientes, é utilizado o OSB. Por quê? Porque, em geral, para fora eles fazem esse OSB e aí eles fazem uma alvenaria recobrindo esse OSB. Então, o OSB funciona de forma estrutural, porque ele não é bonito, e aí faz algum acabamento de gesso, não sei o que eles fazem para ficar essa divisória bonita, mas em geral as paredes das casas de madeira também são de madeira, mas não madeira inteira, e sim madeira reconstruída OSB. Por fora utiliza-se madeira por causa da resistência, né? Tábuas e tal. Próxima parte que nós vamos comentar de tecnologia de produtos florestais seria o tratamento de madeira, ou seja, a preservação da madeira pós-colheita, né, pós-corte. E o que a gente tem? A gente tem esses preservantes hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e óleo solúveis, solúveis em óleo. Então, são diferentes compostos, em geral são compostos que vão ter a função antifúngica e inseticida. Então, são essas duas funções principais dos preservantes. Em relação aos métodos, nós temos primeiro os produtos fungicidas e inseticidas. A gente já falou, diferentes produtos sendo colocados. Temos processos sem pressão, caseiros, ou seja, não são processos envolvendo pressão, que são difusão. Então, a diferença de potencial químico da solução que vai entrar na madeira, vai difundir para a madeira, e dessa forma e ela só pode ser realizada com madeira. Outra forma seria a capilaridade. Então, essa difusão basicamente é passar um produto tipo um stain, osmocolor na madeira, por difusão ela vai impregnar e absorver por difusão. Outra função é a capilaridade, que é muito utilizada com o tratamento de eucalipto caseiro, depois a gente vai ver. E outra absorção térmica, que vai aumenta a pressão interna, vai forçar a absorção. Isso de absorção térmica eu nunca vi sendo feito, na verdade. Então, pincelamento, que eu comentei, então é pincelado um produto hidrossolúvel, óleo solúvel, o pessoal passa óleo queimado. Nesse processo, tem um processo, eu não sei o nome agora, um processo japonês, que é muito bom também, que eles, além de passar o óleo, eles queimam com maçarica madeira, fazem o lixamento com uma escova de aço, passam o óleo de novo, porque além desse óleo preservante, ela vai ter uma camada seca, né? O fungo não vai querer comer carvão. Basicamente isso. Então, ela tem uma durabilidade muito alta, segundo dizem. Eu só vi vídeos, mas é basicamente a soma desse pincelamento com a ação do fogo nessa madeira, superficialmente fazendo esse selamento, essa proteção contra fungos. Nesse caso do pincelamento, é muito utilizado o osmocolor.
Esse osmocolor ele vai ser impregnante, ele vai ser difusivo. Osmocolor, diferente do osmocolor, por exemplo, para um verniz, é que o osmocolor ele é absorvido e ele não, a madeira não deixa de absorver a água, mas ele fica ali formando uma camada protetora dentro da madeira. O verniz ele fica superficialmente, o verniz ele pode ser arranhado e aí, enquanto o verniz está ali, a madeira não vai absorver água. Depois que o verniz é arranhado ou tirado de alguma forma, a madeira vai absorver água e pode sofrer danos da mesma forma. Processo de imersão rápida, então mergulho por vários segundos, imersão prolongada e difusão simples são exemplos de processo também de pressão caseira. Em relação ao método de substituição de seiva, esse método é muito interessante, que é o método de produção de eucalipto tratado na fazenda. Então, na própria propriedade, eu vou produzir eucalipto tratado por transpiração radial. Eu faço o produto à base, no caso caseiro, CCB, que é a base de dicromato, de sódio e potássio, algum produto com cromo e ácido bórico. No caso industrial, o ácido bórico é substituído por arsênio, e esse arsênio é muito tóxico, por isso só utilizado no processo industrial, que é uma autoclave gigantesca. A gente vai ver. Esse produto é colocado num tambor com a madeira verde. Essa madeira verde de eucalipto ela é descascada. Para esse descascamento, é só bater no eucalipto com martelo, ele já descasca. Eu coloco no sentido de crescimento da madeira ali por 7 dias. Eu coloco óleo queimado nesse produto por cima para evitar a evaporação. 7 dias, viro isso, mais 3 dias já é suficiente para a outra ponta. Retiro, deixo uns 30 dias secando à sombra. Depois disso a madeira já está pronta para o uso. Lembrando que a absorção aqui é menor do que compressão, né, que é o método de autoclave. Então ele tem uma resistência menor. E lembrando que quanto melhor a madeira, melhor. Por quê? Porque o processo de tratamento ele vai entrar no alburno, que é a camada de crescimento. Aquela camada central do cerne da madeira já tem extrativos. O extrativo e o cerne são os vasos já entupidos com o próprio extrativo da madeira, da planta. Metabólitos secundários que vão acumulando ali, formando o cerne. A camada branca, o alburno, são vasos ainda abertos que aí são enchidos pelo produto comercial. Então, madeiras mais velhas, elas têm maior cerne, elas têm um aproveitamento menor do tratamento do que madeiras novas que vão aproveitar o produto. Mas aí madeiras velhas vão durar quanto o próprio eucalipto duraria, né? O método Boucherie é um método parecido com esse, só com pressão. Coloca uma caixa d'água com o produto em cima e ela desce por pressão na planta, no tronco. Então aqui é o processo. Então o CCA, que é o arsênico, e o CCB, a base de boro. Aqui um vídeo eu vou passar para vocês do tratamento de eucalipto. Olá, hoje vou ensinar para vocês como tratar a madeira na própria propriedade. Esse tratamento fará com que sua madeira dure de 5 a 6 vezes mais do que duraria se você não estivesse fazendo o tratamento. Então, se você utilizar uma madeira de melhor qualidade, quanto melhor a sua madeira, mais tempo ela durará no campo. Mas pode ser tratada qualquer tipo de madeira. O primeiro passo é escolher um local coberto da luz solar. O segundo é escolher tambores para ser feito o tratamento, pois a madeira deverá ficar na forma vertical, em pé, e nunca tratada de forma horizontal, deitada. Depois, você deve observar que a madeira deve ser cortada, trazida para o local de tratamento no mesmo dia e descascada.
Para efetuar o descascamento da madeira, existe uma dica. Você deve pegar a madeira a ser descascada, utilizar um martelo, bater na madeira. Isso fará com que a casca se solte, facilitando muito o serviço. Ou utilizar o facão e descascar a madeira, mas tomando muito cuidado para que não corte a madeira. Isso atrapalhará no tratamento final. Após descascada a madeira, você deve colocá-la em pé nos tambores. E agora vamos preparar o produto e vou ensinar qual a forma para se tratar a madeira. Nós vamos utilizar para este tratamento 1.200 gramas de ácido bórico, que funcionará como inseticida, 1.700 gramas de sulfato de cobre, que funcionará como fungicida, e 1.900 gramas de dicromato de sódio, que funcionará como fixador dos inseticidas e fungicidas na madeira. Para isso, vamos colocar todos os produtos direto no tambor. Essa quantidade de produto será para 100 litros de água. Agora vamos acrescentar 100 litros de água. Após acrescentar aproximadamente 100 litros de água, você deve mexer bem o material para que seja totalmente dissolvido. Após a dissolução completa do material, você deverá acrescentar, que é muito importante, 1 litro de óleo queimado. Este óleo queimado servirá para criar uma barreira que evita a evaporação. Você deve colocar esse litro de óleo queimado em todos os seus tambores, para que evite ao máximo a sua evaporação. Após acrescentado o óleo queimado, você poderá, enfim, completar todos os tambores até o nível máximo. Lembrando que você deve sempre utilizar luvas e máscaras de proteção, pois estamos trabalhando com produtos químicos. Após este procedimento, basta você esperar de 7 a no máximo 8 dias. O ideal é que se vire essa madeira com 7 dias e espere até o tratamento final. Uma dica muito interessante é que você faça 100 litros de solução em um tambor. E à medida que você vai colocando a madeira, o nível de água vai subindo. Isso facilitará muito o seu trabalho. É só esperar por 7 dias. Após o 7º dia, deverá ser feita a virada da madeira. Para isso, você deve primeiro esvaziar um tambor para facilitar o serviço. Após esvaziar, você deve retirar a madeira que já foi tratada por 7 dias, deixe ela escorrer alguns segundos e efetue a virada da madeira. Após isso, faça isso com todas. Deverá ser feito isso em todas as peças, e deixando por mais 7 dias, para assim completar todo o ciclo de tratamento da madeira no tambor. Após todas as peças terem sido viradas de ponta para baixo, você deve efetuar
E você deve completar todo o nível de produto para melhorar a absorção das pontas. Após ter completado todos os níveis de todos os tambores, é só aguardar por 7 dias para retirar as peças. Após o 15º dia de tratamento, a madeira deve ser retirada do tambor e colocada num local coberto para o término da secagem. Ela deve ser empilhada uma sobre a outra para facilitar o tratamento. Caso você não possua um local coberto, poderá ser acondicionado dessa forma, empilhada e depois tapada com telha. Deve ficar dessa posição em torno de no mínimo de 30 a 40 dias. Após 30 a 40 dias, sua madeira vai estar dessa forma, pronta para ser utilizada aonde você preferir, e assim está concluído completamente o tratamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário e qualquer dúvida, só mandar para o meu e-mail que vai estar no final, que farei o possível para responder. Muito obrigado, um abraço. Está dando sequência aos métodos os métodos de substituição de seiva caseiros, o Bon Cherry, que é um método que basicamente utiliza-se uma pressão de 10 a 10 metros de coluna d'água, um ATM, e essa solução é ligada via borracha, uma mangueira na madeira. Então cria-se uma pressão para que esse líquido entre na madeira. Então essa é a diferença, né? Contra a pressão esse. Banho quente e frio, que seria basicamente para madeira seca, com preservativo solúvel em óleo, ou oleoso ou ainda hidrossolúvel, que seja estável quando aquecido. Então utiliza-se 2 tanques, um para o banho quente e outro para o banho frio, que a temperatura gira em torno de 90 a 100 graus Celsius, período de 4 a 6 horas, dependendo das dimensões da peça, e o banho frio 2 horas, no caso. Esse tipo de tratamento, na verdade, eu particularmente nunca vi, para madeira seca com banho quente e frio. O outro processo, autoclavagem. Eu coloco a madeira nessas autoclaves gigantes e com pressão, e às vezes vácuo, e a solução à base de arsênio agora, eu tenho um processo que eu tiro, faço vácuo ou não. Então eu faço o vácuo, introduzo o líquido, aumenta a pressão, tiro o vácuo para retirar o excesso de líquido e coloco essa madeira para secar. Aqui sem o vácuo inicial, mesmo processo com aumento de pressão, onde muito melhor essa impregnação da madeira, né? Bom, dando continuidade, falar um pouco de carvão vegetal, obtenção e uso do carvão. Então, o carvão, ele tem um uso energético, é uma fonte renovável, porém é uma fonte que libera CO2, né? Então, com os problemas de efeito estufa, o carvão não é algo muito bom de ser utilizado. Se você pensar, por exemplo, países tipo a China, que utilizam muito carvão, a qualidade do ar, países que utilizam muito carvão em geral, com a base energética é carvão, a qualidade do ar é horrível. Então, você tem esse problema, né? Essa carbonização, então, consiste em aquecer essa madeira de forma controlada.
Então o rendimento varia então, de 25% a 40% do peso da madeira e o peso do carvão. O carvão em si ele é utilizado na siderurgia, principalmente para pegar o ferro e transformar em aço, ferro gusa ou aço. Então, por quê? Porque o carvão ele adiciona carbono ao ferro e torna ele menos quebradiço, menos duro, menos quebradiço. Porque o ferro em si ele é duro demais, mas é quebradiço. O aço ele já é um pouco mais flexível. Então, em relação à característica da produção carvoeira, muita coisa ainda é feita com cerrado nativo. Em Minas, principalmente, que Minas tem grandes siderúrgicas, porque tem grandes fontes de mineração, de minério de ferro. Então, a região central de Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, é muito forte. E aí, exploração de carvão, por exemplo, no Vale de Quitinhonha, estão desmatando muito cerrado ilegalmente para poder queimar nessas siderurgias. Muito utilizado o trabalho análogo à escravidão. Isso é muito, muito, muito comum. Trabalho infantil. Por quê? Por incrível que pareça, os fornos não são muito grandes. E é muito mais fácil utilizar a criança, na cabeça deles, né, para encher e esvaziar forno, porque são menores. E tem uma poluição gerada muito grande. Depois eu vou comentar e vou colocar o que vocês busquem, que seria o forno com queimador de gás. Basicamente é o forno onde a chaminé dele é ligada num pequeno fornozinho que vai queimar esse gás e vai liberar só CO2, vai liberar só água e oxigênio. É bem interessante. 75% do carvão produzido de forma artesanal nesses fornos e alguma coisa produzida de forma industrial em grandes fornos de produtores maiores, né? Em geral, as carvoarias ficam no meio das matas, em grandes fileiras, até 120 fornos, junto à floresta nativa ou floresta cultivada. Produção demora de 6 a 7 dias, podendo chegar a 10, dependendo da umidade, se a lenha tiver umidade elevada. Primeiro você acende o forno, em geral acende por cima, e depois vai vedando. O forno tem vários buracos em diferentes alturas, você vai vedando esses buracos para poder, quando o fogo chega na altura do buraco, você tampa esse buraco para evitar excesso de ar nesse ponto. Então a carbonização ela é feita de forma controlada a entrada de ar, por isso não queima completo, é uma queima incompleta. A produção industrial ela é feita por grandes reflorestadoras para suprir a siderurgia. E Minas Gerais é o maior plantador de eucalipto para carvão, justamente por causa das siderúrgicas. A produção industrial utiliza-se grandes fornos, então os fornos eles são grandes, utilizando queimadores de fumaça para aproveitadores de gás, para poder diminuir essa poluição, né? Aqui um queimador industrial, mas nas indústrias Minas utilizam queimadores que seriam fornos de tijolo também mais grandes. Os fornos, a madeira é colocada, sai o carvão. Na chaminé, você tem um condicionador aqui, que tem perda de gases não condensáveis, mas os gases condensáveis vão virar líquido pirolenhoso e alcatrão, que tem grandes utilizações também. Aqui um exemplo, então, forno, torre de lavagem, filtro, tambores de coleta de alcatrão. Então aqui uma planta completa. Então não só o forno, né?
Existem diferentes tipos de fornos. Esse forno todo parecendo um iglu, chamado de forno rabo quente, é o mais comum no Brasil e o rendimento dele em torno de 20 a 25%. Então ele acaba tendo várias fissuras, várias rachaduras que vai entrar ar e consome mais o carvão. Forno tipo colmeia, então ele é feito uma base circular não inclinada, é isso tudo de tijolo, pessoal. Isso é tijolo e a liga disso é uma barrela feita de barro, não tem cimento. Então é colocado os tijolos assentados, sem cimento, com barro, rebocado com barro. É feito passado uma cinta de aço aqui em volta, nessa parte de cima, para não abrir com a pressão. Nesse caso de forno, esse aqui não precisa. O semicírculo se segura, né? Aqui, como tem essa parede reta, passado uma cinta de aço no meio dos tijolos e aí depois é feito o teto em abóbora. Nesse caso, tem no fundo aqui tem uma chaminé, que ela é aberta aqui no fundo. Aqui um buraco para acendimento e buracos em, se não me engano, 3 diferentes alturas que vão sendo tampados à medida que o carvão queima. 25 a 30% de rendimento, forno colmeia. Forno de encosta, 25 a 30% também. Aproveitamento da encosta para fazer isso é menos utilizado. Forno mineirinho, que é muito parecido com o forno colmeia. É uma versão melhorada do rabo quente. Tem diversas entradas de ar. As diversas entradas de ar são substituídas pela chaminé, que é embaixo, chamado tatu. É uma semisfera e tem podendo chegar a 40% de rendimento. Então esse forno mineirinho ele é um dos mais rentáveis, né? Que tem maior rendimento. Ele é mais caro, a gente vai ver. Forno retangular é muito utilizado em empresa, então eu faço um fornão retangular com porta de metal, de aço, que eu entro com uma reta escavadeira ali, empilho essa madeira dessa forma. Na verdade aqui é um grande forno, um forno baseado no forno mineirinho, só que um forno de maiores proporções. E tem grandes baterias de fornos, grandes empresas reflorestadoras. Então aqui o que a gente tem? Forno rabo quente, preço R$300 o forno, pode ter mudado, mineirinho 800, retangular 50 mil, forno já industrial 150 mil, a Cesita tem um forno melhorado que custa 2 milhões, se não me engano, pelo que está aqui. Rendimento retangular e o mineirinho tem rendimentos parecidos, aqui é a escala industrial, né? E esses outros dois fornos também. Diferença é que esses fornos aqui, eles fazem o reaproveitamento de energia, tem uma mecanização razoável à boa. Tempo, esses mais caros, tem um tempo de carbonização bem menor. Então eu tenho aqui o forno mineirinho 180, o retangular de 320 horas. Esses outros fornos industriais, 8 a 12 horas de queima. Então eles são bem melhores, né? Carvão legal e siderurgia, então temos um problema muito grande com carvão legal. Quando eu morei em Diamantina, Minas, eu morava e dividia a República com um engenheiro do IEF. Teve uma vez que eles quebraram um esquema de um cara que fazia desmatamento legal, ele inventava, falsificava escrituras para poder falar que uma propriedade tinha eucalipto era dele
e que ele ia tirar dali e aí ele conseguia licença de transporte, de colheita e transporte florestal. E aí pegaram ele e o problema é que ele sabia que o cartório não se comunicava muito bem com o órgão ambiental e aí ele fazia isso até que foi pego, né? E eu já não sei se está preso ainda, porque a legislação ambiental é muito falha. Bom, pessoal, é isso. Eu já falei de legislação com vocês. Então, por hoje é isso. A gente termina o curso agora. Quem não me passou o trabalho e quiser passar, me manda de novo no e-mail, que essa semana eu estou mais tranquilo, eu vou conseguir ver. Nas outras semanas eu estava muito apertado finalizando o curso FIC, então por isso que eu dei uma sumida, que estava bem complicado, fechando nota e o Moodle, eles falaram que o Moodle ia importar as notas, depois eu tive que fazer isso tudo manualmente, de 80 alunos, e tinha 10 módulos, então foi um negócio bem complicado. Então quem não me mandou, manda de quem já me mandou e eu não olhei, manda de novo. E aí fica só o trabalho. Aqui essa aula em si, ela é só eu nem cobro, nem no presencial eu cobro essa aula, porque seriam mais o que pode fazer com madeira e eu não tenho tanta cobrança em relação a isso. É mais curiosidade esse final de aula. Então é isso, pessoal. Bom final de ano a todos. Entregando o trabalho eu já corrijo, já coloco a nota e vai ser essa nota para o semestre de vocês. Beleza, e até o próximo semestre, né? Que chegue essa vacina logo e que tudo volte à normalidade para a gente. É assim que esperamos. Até mais.